Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, até o verso 13. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez e já te agradecemos por essa oportunidade. E agora é hora de ouvirmos a voz do Senhor. Nosso coração anseia pelo conhecimento da Tua palavra, que produza, Pai, transformação em nossa vida, em nossas atitudes, em nossos conceitos. Que a Tua palavra não seja apenas lida, mas seja entendida e praticada por todos nós. Dá-nos essa manhã o conhecimento e o entendimento. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra. E para isso te peço unção do Espírito Santo, graça, misericórdia, para que eu possa pregar. E antes de pregar, que a Tua palavra se cumpra também na minha vida, Senhor. É o que eu te peço em oração com meus irmãos e orando juntos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, o apóstolo Paulo, aqui na segunda carta dele aos Tessalonicenses, dá algumas orientações à igreja a respeito da vida cristã. A igreja em Tessalônica era uma igreja que foi algumas vezes elogiada pelo apóstolo Paulo, pelo seu comportamento, pela maneira como as pessoas viviam o Evangelho, mas ele está sempre trazendo uma mensagem de orientação, de direção, para que a igreja continue caminhando da maneira como deve caminhar. E essas orientações que nós lemos aqui no final da sua segunda carta, ele fala de algumas coisas muito importantes para a igreja. Primeiro ele pede oração por ele, pelo ministério, pela palavra, e ele mostra que é importante que a igreja esteja em oração. Ele fala também no texto sobre a prática da palavra, coisas que Paulo sempre enfatizava. Não devemos apenas ser ouvintes, mas sim praticantes da palavra, que a palavra não seja apenas conhecida por nós, mas que ela seja colocada em prática na nossa vida diária. E depois, no final do texto, ele fala da prática também da boa obra, da prática do trabalho que a igreja deve realizar, da prática do bem. Esse é o conteúdo dessa parte final da carta de Paulo, que culmina com o versículo 13, em que ele praticamente resume tudo isso, dizendo:
E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, está incluído na vida cristã a ação, o fazer o bem. Nós somos benfeitores. Amém, irmãos? Está incluído na vida cristã a boa prática do bem, as boas obras. Não fazemos boas obras para sermos salvos, como Paulo ensina, mas as boas obras são uma consequência da nossa salvação. Elas não nos salvam, mas elas foram de antemão preparadas por Deus para que a gente as pratique. E aqui Paulo, resumindo tudo, diz no final, no verso 13, para que a igreja não se canse de fazer o bem. E se nós entendermos bem o que ele quer dizer, a nossa vida cristã deve ser resumida em ações. O próprio apóstolo Tiago falou sobre isso, dizendo: a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta eu dizer que creio em Deus se eu não ajo como quem crê em Deus. Não adianta eu professar a minha fé se ela não produz uma alteração nas minhas atitudes. Então, o trabalho, se a gente pode chamar assim, o trabalho religioso, se assim a gente pode designar, ele consiste em fazer tudo bem feito, em fazer tudo com excelência. Quando Paulo fala, não se cansem de fazer o bem, não se resume esse bem apenas o bem que eu faço a alguém especificamente, mas fazer bem feito, fazer com excelência. Já pensou no trabalho de Deus, irmãos? O trabalho de Deus foi bem feito, não foi? Quando Deus criou a terra e tudo que há nela, Ele fez e fez bem feito. Ele ficou satisfeito com o seu trabalho. Isso deve nos inspirar também para qualquer coisa que a gente venha fazer. Tudo que um cristão faz deve ser bem feito, deve ser feito bem. Você concorda com isso, irmãos? Isso é uma prática que deve se instalar na nossa vida. Então, fazer o bem é fazer tudo que chegar às minhas mãos e fazer de forma bem feita, fazer de forma esmerada, cuidadosa, em todas as áreas, como dissemos aqui na semana passada em uma outra mensagem. Queremos um novo ano diferente, mas a palavra é: eu preciso ser diferente. Para que esse novo ano seja diferente, eu preciso mudar. Se eu não tenho feito bem feito, eu preciso fazer bem feito a partir de agora. E a prática cristã se resume a isso: pregar, ensinar, tudo que eu fizer, fazer bem feito. Qualquer trabalho que eu realizar, fazer de forma coerente. Qualquer ação, qualquer caridade, qualquer ajuda, fazer corretamente, irmãos. É isso que a palavra de Deus está nos chamando para fazer. E essa benfeitoria, né, que nós somos chamados a fazer, ela é parte integral da vida cristã, inclusive aquilo que chamamos de caridade. Mas não, como dizem alguns, a caridade não nos salva, mas a caridade é consequência da nossa salvação. E ela inclui, sim, a ajuda aos irmãos, ela inclui a ajuda aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos ignorantes, aos enfermos, aos desanimados, como foi dito aqui. Isso é parte da nossa vida cristã. Isso é parte integral daquilo que Deus nos chamou para fazer, uma vez que somos salvos. E porque somos salvos, devemos fazer o bem e não nos cansar, como diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos aqui. Então, se eu faço assim, tudo que eu fizer vai ser feito bem feito, se for feito com sentido, se for feito com obediência, com consciência e em obediência a Deus e a sua palavra. É isso que deve me motivar a fazer as coisas. Dar um sentido ao bem que eu faço. É a obediência, é a orientação da palavra. Não é apenas uma iniciativa minha, da minha carne, mas é uma iniciativa de Deus através de mim. É isso que nos diferencia das demais fés e dos demais credos,
Alguns fazem o bem para ganhar algum benefício também em troca da parte de Deus, para barganhar com Deus um benefício também para as suas vidas. Então eu faço caridade porque eu quero algo em troca, eu quero reconhecimento, ou eu quero um lugar no céu, e não é isso que a Bíblia diz. Eu faço porque eu já fui salvo. Eu faço porque Deus já me amou primeiro, e por isso eu sou capaz de exercer este amor e fazer isso de maneira bem feita, como diz a palavra do Senhor. Mas tudo isso centralizado na obra de Jesus e no seu amor. Se eu sou capaz de amar, é porque Deus me amou primeiro. Se eu sou capaz de fazer o bem para alguém, é porque eu primeiro fui alvo do bem de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu sou capaz de amar, se eu sou capaz de fazer o bem, é porque primeiro eu fui alvo do amor, eu fui alvo do bem que Deus manifestou à minha vida. Então tudo isso é centrado em Cristo, é centrado em amor, é centrado em boa vontade, é centrado em oração. A Bíblia diz que Deus está chamando homens e mulheres de boa vontade. Aos homens de boa vontade. O que quer dizer isso? Pessoas que têm a disposição de serem instrumentos nas mãos de Deus. E é isso que Deus está requerendo da sua igreja, da igreja que nós somos. E somente dessa forma as ações, qualquer coisa que façamos na igreja, por mais simples que elas sejam, elas se tornam santas. Elas se tornam úteis. O trabalho, por mais humilde que seja, acaba se tornando importante, porque foi feito de acordo com esses critérios de Deus. Todos nós aqui, irmãos, somos chamados a trabalhar. Todos nós somos chamados a operar na obra de Deus. Cada um com o seu talento, cada um com a aptidão dada por Deus, cada um dentro da sua esfera de atuação. Não há trabalho mais ou menos importante. O menor dos trabalhos que você possa imaginar na igreja, na obra de Deus, ele é igual a todos os outros tipos de trabalho, se for feito de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se não for feito por vaidade, se não for feito por interesse, se for feito em oração, se for feito por orientação da palavra de Deus, todos os trabalhos são importantes. E o que a Bíblia diz é: não se canse de fazê-los. Às vezes nós fazemos coisas e acabamos por nos cansar, porque não estamos de acordo com as orientações bíblicas. E aí nos decepcionamos, e aí achamos que não somos reconhecidos, achamos que ninguém dá valor ao que estamos fazendo, e aí as frustrações se acumulam sobre a nossa vida. Tudo por quê? Não usamos os princípios que Deus está nos ensinando aqui. Aí nos cansamos. Não são poucas as pessoas que começam animadas no seu trabalho na igreja, e daqui a pouco você procura por elas, e elas já se cansaram de fazer o bem. Já se cansaram de atuar, porque as motivações que as levaram a fazer não eram as motivações enumeradas na palavra de Deus. E aí o que acontece? Elas se cansam de fazer o bem, porque os motivos pelo qual faziam eram motivos errados e só poderiam terminar dessa forma. Então o que Paulo enfatiza aqui aos Tessalonicenses é: não canse de fazer o bem. E para que isso seja verdade na nossa vida, não há outra saída a não ser observarmos os critérios bíblicos. Nós cansamos quando as coisas se tornam um fardo para nós. Nós cansamos quando aquilo que fazemos se torna um peso para nós. Mas você lembra que Jesus nos mandou entregar o peso e o fardo em suas mãos? Não foi o convite que ele nos fez? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele convidou você a lançar esse peso. Quando você se cansa, é porque o peso está grande demais. E nós não podemos nos cansar na obra de Deus.
Não podemos nos cansar, porque senão tem uma coisa errada. Há um peso que não deveria estar sobre nós. Ao fazermos qualquer coisa, se eu faço caridade, isso me cansa, tem alguma coisa errada. Se eu sirvo a Deus na igreja e isso traz cansaço para mim, tem alguma coisa errada. A motivação não está certa, o princípio não está certo, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, o que Paulo enfatiza aqui no final é: não se cansem. E a única maneira de não se cansar é obedecer à palavra de Deus, irmãos. O problema é que nós confundimos as coisas na igreja. Nós deturpamos os nossos princípios. Veja, há várias religiões baseadas em caridade. Você conhece todas elas, eu não preciso enumerá-las. São baseadas em caridade. Tem o seu valor, principalmente para aqueles que recebem a caridade. Concorda comigo? É útil, é válido e é bom. Mas o motivo, a motivação, o princípio, muitas vezes é a barganha, é a troca, é o alívio da consciência. E isso, no fundo, acaba cansando as pessoas. E às vezes nós chegamos à igreja e misturamos essas coisas no nosso coração, trazendo conceitos do passado, conceitos de antigas religiões que praticávamos para dentro da igreja. E aí há uma mistura e uma confusão generalizada que nos tira a paz e acaba trazendo cansaço para nós. Quer ver um exemplo? Nós devemos fazer o bem e fazer bem feito. Amém? Já falei isso para você aqui. Você se oferece para fazer algo na igreja, mas você espera reconhecimento, você espera aplauso, você espera uma melhor posição no céu, você espera... Tudo isso vai te cansar. Vai chegar um momento que você estará cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque a motivação não foi a correta. E daqui a pouco você será um daqueles que se juntarão a outros milhares, chateados, decepcionados com a igreja, com a obra, questionando como se questionou no livro de Malaquias, capítulo 3, dizendo: inútil é servir a Deus. Inútil! Porque eu me dediquei e não ganhei nada com isso. Se você ler Malaquias capítulo 3, você vai ver essa realidade. E por que essa realidade aparece? Porque a motivação foi errada. Porque os princípios adotados foram errados. Quer ver outra que é muito comum no nosso meio? Nós ajudamos uma pessoa. Nós investimos numa pessoa. E de repente, essa pessoa nos decepciona, não é grata, não reconhece o que fizemos. É comum isso acontecer? O que você acha? Já aconteceu com você? Todo mundo vai ter um exemplo aqui, né? Eu ajudei, eu me dediquei, eu fiz, olha, eu me preocupei, e a pessoa estava nem aí para mim, e me ignorou completamente. Sabe o que acontece com muitas dessas pessoas? Elas se fecham no seu coração. Pessoa traída, ela tem dificuldade em voltar a amar. Isso é como uma traição. A ingratidão é como uma traição, concorda? Você se sente traído. Você deu a mão e a pessoa te deu as costas. Então você se sente traído. E a pessoa traída tem dificuldade de amar de novo. Ela adoece. Isso adoece o coração da pessoa. Não são poucas as pessoas hoje decepcionadas que tomam a decisão errada e dizem assim: não ajudo mais ninguém. Já viu gente falar isso? Quantas vezes? Porque não vale a pena. Porque eu faço e ninguém reconhece, porque as pessoas são más, as pessoas são ingratas, elas viram as costas para mim e eu não quero mais ajudar ninguém. Eu não acredito mais em ninguém. Eu ajudo uma instituição, mas essa instituição tem um cara lá que rouba. Agora eu também não ajudo mais ninguém. Não ajudo mais instituição nenhuma. Eu era fiel na minha igreja, mas eu descobri que o pastor é um safado, ele roubava o dízimo. Eu não ajudo mais igreja nenhuma. Não é assim que as pessoas agem? Por quê? Porque elas se cansaram de fazer o bem. Elas se cansaram, elas fizeram exatamente o que Paulo diz para não fazer. Foi uma decepção que ofendeu o coração de tal maneira que fechou o coração da pessoa. Mas é exatamente o contrário ao que Paulo manda fazer. E o que Paulo manda fazer é não cansar.
Mas por que cansamos? Porque as motivações são erradas. Porque os critérios são errados. E na questão de critérios é que a Bíblia tem muito para nos ensinar, mas a gente sabe por que não aprende? Porque a gente acha que já sabe. Tudo que você acha que já sabe, você não consegue aprender. É assim ou não é? Tudo que você pensa que já sabe, não adianta o catedrático te ensinar, porque você não vai aprender, porque você acha que já sabe. E o problema de muitos de nós é que a gente acha que sabe viver, e aí não quer aprender com a Bíblia. A gente acha que sabe escolher, a gente acha que sabe como lidar com as situações da vida, e aí ignora o que a Bíblia diz para nós. Veja, a Bíblia manda a gente ser caridoso. A Bíblia manda a gente ser bondoso. A Bíblia manda que a gente ajude o próximo, independente se ele é irmão ou não. O próximo é o próximo. Já falei aqui sobre o bom samaritano. A Bíblia manda. Só que a Bíblia também estabelece critérios. Se os critérios forem bíblicos, eu nunca vou me cansar de fazer o bem. Mas se os critérios forem meus, quais são os meus critérios? Por exemplo, eu olhei para alguém e fui com a cara dela. Acontece isso com você? Já está errado. Isso aí já está me cheirando macumbaria, né? Pessoas dizem assim, eu não fui com a cara daquela pessoa. Por que não foi? Não sei. Meu santo não cruza com dela. Né? Isso é antigo, né, irmão? Isso é da época das trevas, né? Mas se você diz que foi com a cara ou não foi com a cara, o princípio é o mesmo. É o mesmo princípio das trevas. Ah, eu gostei ou não gostei, isso é subjetivo. A Bíblia não tem esse critério, gostei, não gostei, fui com a cara, não fui, me deu peninha, não deu, achei, não achei. A Bíblia não deixa as coisas assim ao nosso bel prazer, para a gente decidir se vai ajudar ou não alguém. Porque os nossos julgamentos são errados. Ou somos dirigidos pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito de porco. Você escolhe. Ou você se deixa dirigir pelo Espírito Santo para agir, e o Espírito Santo me lembra a palavra, aí ele me traz para a palavra para eu achar os critérios, ou eu vou agir pelos meus sentimentos. E os meus sentimentos são muito ruins, irmãos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então, sentir no meu coração é um problema. Sentir no meu coração que eu não devo ajudar aquela pessoa. Sentir no meu coração que eu devo ajudar aquela pessoa. A única coisa que você sente no seu coração é palpitação, taquicardia, infarto do miocárdio. O resto você não sente nada. O resto você obedece a Deus. O resto você encontra na palavra de Deus. Está entendendo isso? Esse é o critério que nós devemos achar. É esse o critério pelo qual devemos nos deixar guiar. E a palavra nunca vai nos confundir. Ela sempre vai nos dirigir. E aí, quando eu ajudar alguém, eu fui orientado pela palavra. Não há como me decepcionar. Mesmo que a pessoa seja ingrata, mesmo que ela não reconheça, mesmo que ela me vire as costas, eu estou em paz. Eu estou livre para ajudar a próxima, eu estou livre para ajudar a outra, eu estou livre para continuar amando, eu não vou me sentir traído, eu estou livre para continuar fazendo. E quais são os critérios que a Bíblia usa? Eu gosto de um texto que nos dá uma noção, que às vezes choca um pouco as pessoas, mas é Deus, posso fazer nada. 1 Timóteo capítulo 5, está logo depois aí da 2 aos Tessalonicenses. 1 Timóteo capítulo 5, a partir do verso 3 ao verso 10, Paulo, o mesmo Paulo dos Tessalonicenses, agora fala a Timóteo, que é um jovem pastor, e dá a ele os critérios para ele ajudar. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, a partir do verso 3, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia,
Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Critérios para aceitar uma viúva como objeto de uma ajuda da congregação. Há critérios ou não há critérios? Você leu comigo aqui os critérios? O que Paulo diz para Timóteo? Olha, qualquer viúva você deve ajudar, porque a Bíblia nos manda ajudar órfãos e viúvas. É verdade que a Bíblia nos manda ajudar órfãos e viúvas? É. Mas é qualquer viúva? Não. A Bíblia faz aqui restrições. E estas restrições se chamam critérios. Critérios que eu preciso observar. Se eu obedecer os critérios, eu não me decepciono. Se eu obedecer a Bíblia e não o meu coração é assim: ah, coitadinha daquela viúva. Oh, que viúva. Ai, eu tenho que ajudar ela, coitada. E aí, meu coração manda. Foi o teu coração que fez você amar um vagabundo. Foi o teu coração que fez você amar uma mulher que não presta. Já percebeu isso? Quem já viveu essa experiência? No passado namorou um cara que não prestava, namorou uma menina que não valia nada. Por quê? Foi o teu coração que te levou a fazer isso. E agora você vai usar o mesmo critério para fazer isso? Não, você vai usar a palavra de Deus. Não é o sentimentalismo, mas é o que diz a Bíblia. E quando Paulo falou disso, sobre as viúvas que deveriam ser ajudadas, ele foi bem específico. Ele gasta aqui vários versículos especificando, olha, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. É interessante, quando a Bíblia diz verdadeiramente, é porque tem o falsamente. É ou não é? Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Por que diz verdadeiros? Porque existem os falsos. Senão não precisava fazer essa distinção. Por que existem as verdadeiramente viúvas? Porque tem as falsas viúvas. Como é que pode ser falsa viúva? Ou o marido morreu ou não morreu. Não é? Não pode, né? Não, pode. Aí Paulo vai explicar aqui por quê. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, para Paulo, uma viúva não é verdadeiramente viúva se ela tiver parentes. Ela só é verdadeiramente viúva se ela não tiver mais ninguém a quem recorrer. Se ela tiver filhos, se ela tiver parentes, ele diz, eles é que devem ajudá-las antes da igreja. Dá para perceber o critério aqui? Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espere em Deus, persevere em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, aqui se entrega aos prazeres, mesmo viúva está morta. Então ele diz, a verdadeiramente viúva é essa mulher recatada que busca a Deus, que está firme em oração. E é sozinha completamente, não tem ninguém por ela. Essa deve ser ajudada. Mas a que tem filhos, parentes, ou então aquela que mesmo viúva se entrega aos prazeres, viva ficando com um e com o outro, essa não deve ser ajudada pela igreja. Paulo está sendo claro no que diz aqui. Veja, ela mesmo vive e está morta. Prescreve estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ele mandou publicar isso no quadro da igreja. Prescreve estas coisas para que elas, ao lerem isso, sejam irrepreensíveis. Dizendo assim, olha, eu imagino Timóteo botando isso no quadro da igreja. A partir de hoje, viúvas só serão ajudadas se forem puras, se forem santas, se forem exclusivamente sozinhas, se não ficarem com um monte de gente. Aí elas serão ajudadas se não tiverem filhos e nada. Ele manda prescrever isso aqui e botar lá. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente.
Ou seja, se um parente não ajuda um parente, isso é pior do que ser descrente, incrédulo. Paulo diz, os filhos precisam aprender que eles é que têm que ajudar suas mães antes de outra pessoa fazê-lo. Porque senão eles são piores do que o incrédulo. Se a igreja ajudar e não deixar eles ajudarem, eles nunca vão aprender essa lição. É o que Paulo está dizendo aqui. Isso é interpretação de texto pura, irmãos. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Olha só o que ele diz aqui. Critérios para ser inscrita. O que quer dizer isso? Na igreja primitiva já tinha inscrição, irmãos. Na igreja de 2000 anos atrás já tinha organização, não era uma bagunça, não. Ou seja, existia inscrição. Por que os diáconos foram criados? Você vai lá em Atos capítulo 6, você vai ver por quê. Porque a distribuição das doações tinha que ser feita de forma organizada. E os apóstolos não estavam dando conta, tinha disputa. Um dizia, o fulano ganhou uma cesta básica maior que a minha, o outro foi beneficiado, as que são gregas não recebem nada, as que são judias recebem mais. Começaram aquela discussão, os diáconos foram criados para botar ordem nisso, para que os pastores pudessem se dedicar à oração e à palavra. Porque, desde o início, a desorganização se torna um problema. E a igreja é organizada, então tem que inscrever. Quem é que vai ser ajudado? A gente inscreve num programa. Aí ele fala assim, você não aceite inscrição se a viúva não tiver. Aí ele coloca mais critérios, além de todos aqueles anteriores, ele acrescenta. Ela tem que ter quantos anos? 60. Paulo é até bonzinho, né? Aqui o idoso, como é que é idoso aqui no Brasil? É 65? Para ganhar gratuidade no ônibus? Paulo deu 5 anos de lambuja aí, né? Falou, a viúva pode ter 60 anos, mas tem que ter sido marido de um só. Se já casou várias vezes, está fora. Não entra na lista. Paulo é duro, né? Não, ele não é duro. Nós é que somos mole. É diferente. A gente acha que o outro é duro porque nós somos mole demais e levados por outros sentimentos que não os sentimentos bíblicos. Levados por outros parâmetros da nossa cabeça, do nosso coração e não os da Bíblia. Os da Bíblia são específicos e ele diz claramente, ela precisa ser viúva de 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Como se não bastasse, ele diz que ela também seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Além disso, ela ainda tinha que ter um testemunho excelente, de ações que justificassem agora o fato dela ser ajudada. Por que Paulo e a Bíblia dão tantos critérios? Para a gente não cansar de fazer o bem. Imagina o seguinte, você não usa esses critérios e resolve ajudar uma viúva que não se encaixa nesses critérios. E você ajuda, você dá tudo que ela precisa, você cuida dela e tal. Aí daqui a pouco você olha no Facebook e vê que o filho dela foi para Miami. E aí? Aí você diz, eu sou um palhaço. Eu estou ajudando a viúva e o filho dela que podia ajudar foi para Miami. O que você ia pensar? Eu não ajudo mais ninguém. Isso é um absurdo. Aí você cansou de fazer o bem. Por que você cansou? Porque você agiu pelo seu coração e não pela palavra de Deus. Irmão, a palavra não existe para a gente carregar debaixo do braço, não. A palavra existe para a gente ler e obedecer. Ler e usar os critérios. Eu não posso me cansar de fazer o bem. Eu não posso deixar de ajudar. Mas eu tenho que usar os critérios bíblicos. São eles que devem reger todas as minhas ações. E Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, no texto que a gente leu aqui, vamos voltar lá ao texto, na segunda, aos Tessalonicenses capítulo 3, ele sabia que haviam problemas também na igreja que podiam induzir a essa prática. Veja o que ele diz no verso 11. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós quem? A igreja dos Tessalonicenses. Há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então ele diz, olha, está acontecendo aí, e essa situação, a pessoa não trabalha e ainda se mete na vida dos outros. Ainda diz o que os outros têm que fazer e não têm que fazer.
Então Paulo está dizendo que esses exemplos de ociosidade, de intromissão, acabam prejudicando toda a igreja. Então ele está dando uma palavra de alerta e de cuidado. Pessoas intrometidas, pessoas desordenadas na igreja, acabam cansando os outros que querem trabalhar, acabam cansando os outros que querem ajudar, e eles acabam achando, não vale a pena, eu estou ajudando esse irmão e não faz nada. E aí Paulo então fala disso claramente, versículo 12, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Qual a mensagem que ele dá para aqueles que não querem trabalhar? Trabalhe. Trabalhe e coma o seu próprio pão. É isso que ele dá para que os demais da igreja não sejam contaminados por esse mau exemplo de ociosidade. E ainda no versículo 2 do texto que a gente leu, ele diz assim, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Veja, às vezes na igreja, o fato de estarmos na igreja, não quer dizer que todo mundo é da fé. A igreja é um lugar livre, aberto, onde qualquer pessoa pode entrar. E às vezes a gente não usa os critérios de Deus e acaba se decepcionando com as pessoas que nem cristãos são, mas estão na igreja. E aí você vai embora porque diz assim, mas aquele irmão, nem irmão ele era. Como Paulo diz aqui, olha, nós precisamos ser livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Há muita gente mal intencionada às vezes no nosso meio. Aproveitadores. Quantos são os aproveitadores que nós recebemos aqui, irmãos? São 18 anos que a igreja vai fazer. Nós recebemos um camarada aqui uma vez, que ele veio e contou uma história comprida. Quando você ouvia a história, quando você chorava com ele. Aí você chorava, secava as lágrimas. Dá vontade de ajudar o camarada. E ele sempre queria uma passagem para um lugar bem longe. Você já viu? A história é sempre assim. Eu preciso de uma passagem para ir lá para o Acre, sei lá para onde. E aí, mas a gente já mordido por cobra, né, já meio esperto, a gente foi um diácono da igreja e falou assim, eu vou te levar na rodoviária. E ele foi com o cara para a rodoviária, e chorando e contando a história. Foi até a rodoviária, vamos comprar a passagem para você e tal. E foi até o guichê, e comprou a passagem. Falei, mas agora eu vou botar você dentro do ônibus. E ele foi até a porta do ônibus, aquela cara. Quando chegou na porta do ônibus, ele voltou e disse assim, olha, era tudo mentira. Eu não vou entrar nesse ônibus. E aí, irmão? A gente nunca mais vai ajudar ninguém? Não, mas o critério vai ter que ser mais estreito, irmão. O critério vai ser mais estreito agora. A gente não cai mais nessa conversa mole, porque a fé não é de todos. Paulo alerta que a fé não é de todos. Então a gente precisa se municiar da Bíblia, não do sentimento. Eu não tenho bola de cristal, eu sou pastor, não sou mago, tá bom? Pessoas às vezes olham para a gente, acham que a gente tem assim uma intimidade com o Espírito Santo que revela tudo. Irmão, se o Espírito Santo revelasse tudo para mim, você não tinha coragem de passar na minha frente. Já parou a pensar nisso? Se o Espírito Santo revelasse tudo que você faz quando ninguém está olhando, você nunca mais apertava a minha mão. É verdade ou não é verdade? Então não é bem assim. Mas com os outros, você quer que eu adivinhe tudo. Você quer que eu olhe para uma pessoa e saiba tudo dela, né? Que eu diga se vou ajudá-la, se não vou, porque ela está me enganando, porque ela não está. Não sei. Eu não sei, não tenho sentimentos. Gostei, não gostei da cara, fui com a cara, não fui, santo cruzou, não cruzou. Não rola isso. A única coisa que eu tenho é Bíblia. Bíblia, para analisar o critério. Para perguntar para a pessoa, mas cadê a sua família? Por que sua família não te ajuda? Por quê? Por quê? Por quê? Eu faço tanta pergunta que chega uma hora que o camarada não quer mais, ele enche o saco, me xinga e vai embora. Entendeu? O único critério que eu tenho é a Bíblia, não é o meu coração, bateu com o dele. Bateu. Não dá. Se for isso, a gente cansa. Aí sabe o que acontece? Nunca mais ajudamos ninguém. A gente tem um padrão aqui na igreja, os diáconos estão orientados. Chegou pedindo dinheiro, a palavra é: a igreja não dá dinheiro.
A igreja dá comida, a igreja dá almoço, a igreja dá roupa, a igreja dá sabonete, a igreja dá o que você quiser. Agora, dinheiro não sai daqui. Mas tem sempre um diácono que tem um coração bom, ele mete a mão no bolso e dá para se livrar do cara, né? Sempre isso. Mas o padrão é, não dá dinheiro. Esse é um padrão. Vamos conversar. Senta, a gente conversa. Conversar é de graça. A gente pode conversar, pode conversar, pode conversar. Padrão, critério bíblico, para que a gente não canse de fazer o bem. Argumentos para a gente não cansar de fazer o bem. Irmãos, presta atenção no que Deus quer falar com você. Argumentos que a gente precisa usar. Não perca o que você já realizou. Persevere. Não perca aquilo que Deus já fez através da sua vida. Entendeu? Persevere. Não se apoie em sentimentos, se apoie na verdade. A gente não foi chamado para... A rocha da igreja é a palavra, não é o coração. Coração é onde Deus opera, mas a base da nossa vida é a palavra. É nela que a gente se estriba, é nela que a gente se apoia. Quantas pessoas no mundo aí renunciam um monte de coisa por causa de objetivos mundanos? Por exemplo, um esportista que quer competir, ele larga a namorada, ele para de ver televisão, para de usar a internet, para de usar computador, só vai treinar, né? Porque ele quer ganhar. Ele nega um monte de coisa em prol de um objetivo, que no final de contas não é tão bom assim, não é uma medalha. E aí, o que faz essa medalha depois? Quando morrer, fica aí, né, irmãos? A gente faz, às vezes, alguns sacrifícios, renuncia a coisas que não são tão importantes. Agora, renunciar pela obra de Deus, que é valorosa, a gente não quer. É por isso que a gente se cansa. É por isso que a gente se cansa. A gente não vê a recompensa. A gente não vê o que ganha com isso. E uma coisa é preciso ser lembrada. Provérbios 5, 21. Abra aí a sua palavra, abra a sua Bíblia. Provérbios capítulo 5, versículo número 21. A Bíblia nos dá esse alerta. Quando ninguém está olhando, Deus está olhando, irmãos. Provérbios 5, 21 diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Deus está vendo tudo aquilo que nós fazemos, queridos. Tudo isso está diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz também em Atos, abra aí em Atos capítulo 11, versículo número 21. Atos capítulo 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Quando você fizer alguma coisa na igreja, pela obra de Deus, através de você, saiba, a mão do Senhor está com você. Não há como você se cansar. Não é você que faz, mas são as mãos de Deus que fazem através de você. Seja as mãos de Deus, entende? Não as suas mãos, dos seus sentimentos, mas as mãos de Deus, e você não será enganado com isso. E um exemplo também que Jesus mesmo nos deixou, está no Evangelho de João, capítulo 5. Eu gosto muito desse versículo, versículo 17. E que Jesus diz: mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus sempre trabalhou e nunca se cansou do seu trabalho. Nunca se cansou de ajudar alguém, nunca se cansou, por mais que tenha sido decepcionado. Todos que ele ajudou, no final gritaram Barrabás. Mas ele nunca se cansou de fazer o que tinha que fazer e trabalhou até o final. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 53, irmãos, aquele texto lá de 700 anos atrás, que ele colheria os frutos do seu trabalho, que ele seria recompensado, e todo o poder lhe foi dado nos céus e sobre a terra. Então, valeu a pena o seu trabalho. O seu trabalho foi ganhar você, foi ganhar a mim. Nenhum trabalho em Deus é em vão. Não se canse de fazer o bem. Nenhum trabalho no Senhor é em vão, é feito à toa. Diz a Bíblia, o texto que eu acabei de citar para você, está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz: portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é em vão aquilo que nós fazemos. E isso não se trata de atividade, não se trata de movimento, não é para alguém ver, mas é porque Deus está vendo. E o Senhor recompensa, não é em vão aquilo que a gente faz. Não canse de fazer, porque é para Deus que você está fazendo, não canse de fazer o bem. Não é de ativismo que eu estou falando, não é trabalho para me ocupar, é trabalho para ser útil a Deus. É para isso que Deus está nos chamando. E fazer o bem, irmãos, é preciso fazer bem feito, com o coração na direção do bem, com a vida na mão do Senhor. E aí, nesse trabalho, Deus vai sempre nos livrar do mal, como Paulo pediu aos Tessalonicenses, orasse por ele, para que ele fosse livre de homens maus. E nesse trabalho, Deus vai nos conduzir ao amor e à constância. Eu termino contigo no mesmo texto que iniciamos, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, lendo o versículo número 5 da segunda carta aos Tessalonicenses. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Amor e constância. Não fomos chamados para trabalhar por um tempo. Não fomos chamados para fazer o bem por um tempo. Fomos chamados para fazer isso até o final. Constância. Chega de irregularidade. Chega de estar em cima e embaixo. Chega de estar ativo e inativo. É constante. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus nos conduza à constância e que ninguém aqui se canse de fazer o bem. Ninguém se canse, porque vai fazer segundo os critérios da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir essa manhã, que aquilo que eu não pude expressar por palavras, o Espírito Santo de Deus venha ensinar, venha convencer cada um dos meus irmãos, para que nenhum aqui seja decepcionado, largue a obra, largue o arado, mas continue trabalhando. Continue fazendo bem sem se cansar. Continue operando de acordo com a tua vontade. Continue firme no Senhor, inabalável no Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Convence o teu povo disso, Pai. Convence, para que sejamos fortes na tua presença, trabalhando e fazendo bem, como o Senhor nos chamou para fazer, abençoando. Fomos chamados para abençoar as pessoas, que nós sejamos abençoadores, mas dirigidos pelo Senhor e não pelo nosso coração. Oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.